Central de Polícia da cidade de Arapiraca. Eu estou aqui com um casal, o Felipe e a Jaqueline, e eles estão passando por uma situação que não é nada fácil. Casos parecidos com esse já terminaram em tragédia Brasil afora. A disseminação de fake news, enfim, e principalmente de imputarem a responsabilidade para o casal de uma situação muito grave, sequestro de criança. Nos últimos dias vem aparecendo uma história aqui na cidade de Arapiraca de que crianças estariam sendo, enfim, convencidas a entrar em um carro, possivelmente um Celta da Chevrolet, com o objetivo de levar essas crianças, Deus sabe para onde. E aí, de repente, alguém acha que isso é uma verdade, acha que tem o direito de macular a imagem de quem não tem nada a ver com a história. E o casal aqui, o carro foi fotografado e está circulando em tudo quanto é grupo de WhatsApp. Não é isso, Felipe? Como essa história se iniciou e como você se deparou com uma história tão absurda como essa? Simplesmente a gente parou numa rua como cidadão normal e a partir do momento que eu levei minha esposa para arrumar o cabelo, a gente se deparou com a situação onde eu não desejo para o meu pior inimigo, porque a partir do momento que eu desci do carro, que eu fui de encontro à porta da cabeleireira, a gente tomou conhecimento que estava rolando uma foto nossa, com placa de carro e tudo, acusando a gente de um crime que jamais a gente esperou que fosse se passar diante da gente numa situação dessa. Inclusive a pessoa me enviou a foto e eu chamei a pessoa que estava tirando a foto, porque ela se mostrou suspeita, assim, a partir do momento que disse que foi a gente que estava fazendo isso. Foi quando eu pedi para a cabeleireira chamar e ela veio de encontro a mim, totalmente ignorante, falando em alto som, me gritando. A própria cabeleireira pediu calma nesse momento, mas aí eu deixei ela falar. Simplesmente quando ela me acusou da forma que ela bem quis, eu disse a ela: agora, já que você disse isso, apesar do choque, e até hoje estou digerindo essa situação, eu fiz questão de chamar a polícia, aguardei e disse a ela que ia mostrar que aquilo era um engano, só que partiu da mãe e da filha. Ambas tomaram a decisão de tirar a foto, entendeu? Eu não percebi o que estava acontecendo, minha esposa que presenciou quando ela estava olhando demais para a gente, para o veículo, e aí já foi postando, dizendo, tem uma legenda horrorizando a gente, entendeu? Na própria postagem da foto. E agora estou correndo atrás do prejuízo. Quando eu chamei a polícia, que ela se fez presente, aquele mal entendido ficou desfeito naquele momento na rua. Mas aí eu disse aos policiais que vinha para a delegacia fazer o BO, que ia procurar os meus direitos de um advogado, porque isso é muito difícil a pessoa aceitar, entendeu? E vivenciar, porque naquela rua eu desfiz um mal entendido, mas quantas pessoas têm aí grupos, falam o que quer, postam o que não quer, e sem falar que a gente corre o risco, né? Porque a população julga, até a polícia chegar, dizer que foi um engano, mostrar, estou andando com um BO, entendeu? Eu acho isso muito absurdo, mas infelizmente é o Brasil. Pessoas, né, que na verdade se acham no direito de julgar, não foi nenhuma suspeita, foi uma acusação. Tanto é que eu questionei, com que provas você está me acusando? Simplesmente ela disse, porque o senhor subiu, desceu na rua, não entrou na casa de ninguém. Eu digo, quer dizer que agora é proibido andar na rua e ter que entrar na casa de uma pessoa, porque aqui eu não conheço ninguém, entendeu? Mas aí foi a atitude que ela e a mãe tomou, e agora eu estou tentando desfazer o que elas fizeram, acusando a minha esposa. Felipe, com relação ao momento em que você foi nessa determinada rua lá no Cavaco, você foi fazer o que quando essa mulher te fotografou? Você poderia explicar para quem está nos assistindo? Sim, na verdade, geralmente após 1h da tarde, até 1h40 mais ou menos, a rua, que é a escola que a minha filha estuda, fica muito movimentada. E justamente nesse dia foi por volta de 1h10, 1h15, e aí eu já me deparei com muitos carros na rua, e fica até difícil de estacionar. Aí eu parei na rua de cima, justamente na rua do acontecido, e estava com a minha esposa, aonde eu ia vender um controle de um PS5 para um amigo que mora na rua da frente. Eu parei na rua e aí eu ia levar, mas como eu parei perto de um portão, a minha esposa se ofereceu a levar o controle, justamente porque eu disse a ela, se uma pessoa precisar tirar o carro, eu vou e tiro para facilitar e não ficar na porta de alguém. Foi justamente quando ela, pelas costas, que eu não percebi
Minha esposa percebeu que tinha uma pessoa olhando de uma forma estranha. E aí ela fotografou você e o carro. Correto. E aí ainda achou pouco e fez a acusação que a gente andava com videogames para atrair as crianças para o veículo, entendeu? Só que até meu amigo que comprou o controle se fez presente, que eu chamei quando a polícia chegou no local, e ele está totalmente espontânea à vontade como testemunha, e ele disse: Felipe, se você precisar, você pode me ligar. Inclusive áudios que eu conversei com ele me passou, entendeu? Sobre o dia do controle. Sobre o dia do acontecido, eu já passei para o advogado, estou me resguardando, mas estou buscando provas e estou buscando mostrar que totalmente diferente do que ela me acusou, eu estou buscando provas para me defender. Só que essa foi a acusação que ela me fez. Certo. O Felipe aqui explicando toda essa situação, mas a Jaqueline, esposa dele, também está sofrendo do mesmo jeito. Inclusive, Jaqueline, a escola onde a filha de vocês estuda é próximo da rua onde aconteceu essa situação, de onde o carro foi fotografado e essa mulher está fazendo essa acusação infundada e para ela, assim, ainda acusou de que o carro de vocês tem placas frias. Como é que você está lidando com essa situação? A filha de vocês tem 10 anos, é difícil lidar com isso e o risco da integridade física de vocês e até da filha de vocês? Bom dia a todos. É uma situação assim muito constrangedora, muito complicada, uma situação muito difícil que a gente está passando, mas é aquela coisa, quem não deve não teme, a gente está aqui dando a nossa cara a tapa para esclarecer o ocorrido. Infelizmente, quando a viatura chegou, em momento nenhum, ela pediu desculpa pelo que tinha feito, pela foto que tinha postado, porque é aquela coisa, né? Muita gente acha que a internet é uma terra sem lei, né? E a minha filha às vezes veio em casa chorando, fica perguntando o que é que está acontecendo. Ela tem 10 anos apenas. Na segunda-feira, porque foi na quinta-feira esse ocorrido. Na sexta eu ainda estava muito abalada. Quando foi na segunda eu fui conversar com a diretora da escola dela. Quando eu comecei a contar o ocorrido, ela disse: realmente, Jaqueline, eu tenho essa foto aqui no meu celular, que está circulando, a coordenadora também, vários áudios de muitas pessoas falando muitas coisas horrorosas, e inclusive teve uma mulher que falou assim, na sexta mandou um áudio para a diretora e disse assim, disse: Ana, aquela foto que divulgaram é mentira, infelizmente o casal não tem nada a ver com a história, ele esclareceu aqui na rua da minha mãe, foi um mal entendido, ele não tem nada a ver, Ana. Aí ela disse, pronto. Só que é aquela coisa que nem o meu esposo acabou de falar. Naquela rua ficou esclarecido o mal entendido. Mas quantas pessoas não têm a foto do carro da gente e circulando aí dizendo que a gente está sequestrando crianças sem a gente nem ter nada a ver. E ainda falaram assim, que a gente mostrava o rosto porque a gente era de fora, não era daqui. Eu disse como a minha filha estuda há mais de 5 anos. Na escola, que eu não vou citar o nome, há mais de 5 anos a minha filha estuda lá. A gente mora nesse bairro há muitos anos, minha família toda daqui de Arapiraca, para você ver como é a má intenção das pessoas. Inclusive teve uma situação que eu me lembrei agora, porque nesse momento eu estava conversando com os policiais do outro lado da rua, que aconteceu o seguinte: ela disse, quando puxou a placa do carro, que era uma placa fria, que tinha supostamente passado a foto para um amigo policial e ele viu que era uma placa fria. Foi quando eu me chateei e disse: não, você não está dizendo que é placa fria? Quando eu chamar a polícia, eu vou mostrar a vocês que não tem nem 6 meses que eu comprei o veículo e a placa vai ser puxada pela polícia, não é nem por mim. E quando esse amigo meu, que também é testemunha e presenciou, que eu liguei para ele, que eu vendi o controle, que ele se fez presente, ele questionou, entendeu? O seguinte: elas disseram que já sabia até a hora que eu passava na rua, que era por volta de 1h, 1h10. Aí ele disse, perguntou a elas, aí ele disse: se você acha que eles são isso que vocês estão acusando, por que é que eles iriam passar dia sim, dia não, sempre no mesmo horário? Geralmente quem comete delitos em geração geral não anda no mesmo horário, eles andam de formas alternadas justamente para não ser visto e passar despercebido, porque hoje passou 1h, amanhã já passou outra. E é justamente sempre a hora que eu passo, por volta de 1h, 1h10, 1h15, e isso ela mesma confirmou. Então foi a pergunta que ele fez a ela: como vocês acusam eles, se vocês mesmas dizem que ele passa sempre na mesma hora, pelo mesmo local, e se eles fossem fazer coisas erradas, ele ia estar passando nessa mesma frequência dentro desses padrões que você está acusando ele? Na verdade, vocês estavam levando a filha para a escola. Correto.
e sem saber do acontecido e do que estava se passando na cabeça de inúmeras pessoas, né? Muito bem, então, portanto, conversamos aqui com o casal, o Felipe e a Jaqueline, acusação de sequestro de crianças, um crime difamatório, é fake news, é colocar a vida do casal, da família em risco. E de certa forma eles estão cobertos de razão, procurar a polícia, procurar buscar justiça para que casos como esse não possam se repetir. E como a própria Jaqueline falou, dando a cara à tapa. Lógico porque não deve, lógico porque precisa que a situação se esclareça e a população entender, acima de tudo, que eles foram vítima de uma mentira e de um absurdo sem tamanho aqui na capital do Agreste Alagoano. Eu retorno aos estúdios.